Amém, igreja? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, bendito e santo, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui no teu templo, podendo adorar, louvar e glorificar o teu nome com hinos e cânticos. Pedimos agora que o Senhor continue fluindo deste altar, que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida. Que a tua palavra, mais uma vez, venha cumprir o papel dela, Pai, que só cabe a ela, porque só ela liberta, salva, cura, transforma. E só ela confronta cada um de nós, nos inclinando à mudança, que louve, glorifique e exalta o teu nome que é santo. Que mais uma vez, Pai, assim seja, através da minha vida, para a minha vida, porque necessito da tua palavra, Pai, para a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. E certo de que assim será, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Podem se assentar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar é nos submeter, é nos render, é nos alinhar à vontade de Deus. É sermos submissos ao Senhor. É entregar a Ele o governo das nossas vidas. É sermos obedientes. Cumprir tudo e todas as coisas que o Senhor nos designa. E essa sujeição, ela é completa, totalmente. Ela nunca foi e nunca será parcial. É uma sujeição que vai se iniciar quando nós reconhecemos Cristo Jesus como nosso único, suficiente Redentor e Salvador, quando nós validamos, damos o devido valor ao sacrifício de Cristo por cada um de nós. Quando nós nos arrependemos genuinamente de todos os nossos pecados e decidimos viver afastados do pecado, de tudo que é contrário à palavra de Deus. É quando confessamos Cristo, declarando a nossa fé publicamente. É quando a nossa fé ela é viva, ela é ativa. As pessoas olham para nós e veem Cristo. É quando nós recebemos o batismo nas águas, que é a confirmação, a nossa confissão de fé, onde nós sinalizamos ali para o céu, para a terra e para o inferno que nós pertencemos a Cristo Jesus. E é quando nós, em todos os dias de vida que é nos dado, nós vivemos para o Senhor e fazemos aquilo que nós estamos aqui para fazer, que é adorá-lo, glorificá-lo e pregar o Evangelho. Amém, igreja? E é a sujeição a Deus que vai nos dar duas condições para que a gente possa cumprir a segunda parte do versículo, que é resistir ao diabo. A primeira condição, ela é de Deus para cada um de nós. Essa condição é a proteção. Porque quando nós estamos no Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda. A palavra do Senhor diz assim em Salmo 91, do 11 e 12, que o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para que Ele nos guarde em todos os nossos caminhos. E os anjos nos segurarão em suas mãos, de maneira que nós não tropecemos em pedra alguma. Porém, essa proteção só é para aquele que cumpre o que está no versículo 1 do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para todos, é aquele que decide habitar. E quem faz a sua morada em Deus é aquele que se sujeita. Porque para habitar, precisa se sujeitar a Deus. Só é protegido quem se submete ao Senhor. Só é guardado pelos anjos do Senhor e está debaixo da sua proteção quem se rende a Ele. Então não é para todo mundo. É para aqueles que cumprem o princípio da sujeição ao Senhor. Amém, igreja? E o que vem de Deus, todos nós podemos ficar tranquilos. Que é 100% infalível, indestrutível, inviolável, incorruptível. Porque Deus é imutável. Uma vez que Ele diz que faz, Ele faz. Quem impede e não recebe o agir do Senhor é porque abre mão.
A segunda condição é a aptidão que o Senhor nos dá de resistir ao diabo e vencer o mal. Aí é com cada um de nós. É aí que é a parte mais difícil. Não porque nós não somos capacitados no Senhor, Ele nos capacita. A dificuldade é a gente exercer essa capacidade. Porque nunca foi e nunca será pela nossa força, mas inteiramente pelo poder de Deus em nós. E é a nossa escolha de vida. É o que nós decidimos viver. É a nossa escolha, é o nosso agir, é as nossas decisões, é a nossa fala, é o que nós estamos dispostos a renunciar de cada um de nós mesmos e de nós mesmos entregar ao Senhor. E essa renúncia do nosso eu, e ao mesmo tempo a entrega do nosso eu, ela é total. Não dá para entregar a Deus parte de nós e com a outra parte fazer o que a gente bem entende. Nós já ouvimos várias vezes do altar, de todos nós que somos usados para pregar a palavra, seja aqui na igreja ou seja na nossa vida secular, porque a obra também precisa ser feita lá, que não existe meio termo. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos o inimigo. Não tem em cima do muro, porque quem está em cima do muro já está servindo ao maligno. Quem está com Deus, anda com Deus. E ponto. A palavra do Senhor nos diz assim em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Hora nenhuma, minuto nenhum, situação nenhuma do nosso dia não é para dar lugar ao diabo. E o apóstolo Paulo, ele nos fala nos versículos anteriores e nos que vêm depois, tudo que nós precisamos lançar fora para que o maligno não tenha lugar nas nossas vidas. Então, nós somos instruídos pela palavra de Deus, não há dúvida. Não tem como nós falarmos assim, eu leio, mas eu não entendo o que eu preciso fazer, o que eu preciso lançar fora para caminhar com Cristo e não dar diabo, ou não dar lugar ao diabo. Não tem como. A palavra de Deus, ela é clara e ela é objetiva. E todos nós, quando somos usados para pregar a palavra, o Senhor nos dá essa capacidade de sermos objetivos. Ninguém sai daqui recebendo palavra alguma que possa dizer que não entendeu. Todas são claras, porque são baseadas na palavra. Não é o que eu acho, é o que Deus determinou sobre a minha vida. E está me usando hoje para declarar sobre a vida de cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz assim. Vamos iniciar do 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sujeitar a Deus é viver em santidade, todos os dias. Porque devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Pelo que deixai mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Deixou alguma dúvida para cada um de nós? Porque se aqui foi lida alguma palavra que nós meditamos aqui ou em casa e que a gente não entendeu, o dicionário está aí. Então, não temos dúvida para dizer que o que o Senhor fala, nós não temos capacidade de entender e de praticar. Amém, igreja? A resistência, ela vem de uma vida com Cristo. E é essa vida com Cristo que vai nos levar a desfrutar, meditar e aplicar a palavra. Ter comunhão com Deus,
todos os dias, em todo instante. A prática do jejum, porque ela vai mortificar a nossa carne, ela vai nos fortalecer espiritualmente, ela vai nos fazer viver com o que é necessário vivermos nessa terra, em espírito. Homens e mulheres de Deus vivem segundo a natureza do Deus que nós servimos, que é espírito. A nossa vida precisa ser uma vida que se relaciona com a verdade, que é Cristo, e uma vida de natureza espiritual. Isso é possível. Vigiarmos e orarmos constantemente, como o próprio Jesus nos ensina. Em Mateus 26, 41, orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Aqui Jesus estava no Getsêmani com 3 discípulos seus. E esse momento aqui antecedia ao momento que viria depois que Jesus seria preso e seria levado à crucificação. E com ele estava Pedro, Tiago e João. E nenhum dos 3 teve a capacidade de vigiar e orar com Jesus. Porque todas as vezes que Jesus os deixaram por 3 vezes e foi orar, ele voltou e eles estavam dormindo. Eles não resistiram ao sono. Seus olhos estavam pesados. Já foi declarado para nós aqui desse altar uma palavra acerca do sono que nós dormimos. Sono espiritual. E isso é constante. Terça-feira nós recebemos uma palavra, como todas que nós recebemos, que nos direciona a uma vida com Cristo e a libertação. Nós recebemos a palavra, nós recebemos a oração, nós oramos. E quantos de nós saiu dessa porta aqui e cumpriu com aquilo que foi dito? Aquilo que foi ouvido? Caminhamos segundo aquilo que nós pedimos em oração para sermos libertos. Eu nem estou falando daquele que nós colocamos em oração. Porque quando a gente precisa orar pela libertação, o primeiro a ser liberto precisa ser a gente. Porque nós precisamos todos os dias. E quem de nós, após o culto, ou de todos os cultos que nós prestamos ao Senhor, nos mantemos firmes na palavra? Porque libertação é todo dia. É dia após dia, instante após instante. Jesus, ele nos dá a libertação completa, mas viver com ela é responsabilidade nossa. A gente não põe na conta de Cristo aquilo que é nosso. O Senhor faz o sobrenatural e nos capacita para o natural. Amém, igreja? E Jesus continuava o seu dizer: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, por quê? Porque cada um de nós recebeu um Espírito de Deus. Um Espírito que se inclina com facilidade, que reage, que age diante do Espírito Santo de Deus, diante da presença de Deus. Nós já temos essa capacidade em nós. E todos nós somos ensináveis. Nós temos total e completa condição de viver conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele diz que a carne é fraca, é porque nós, por nós mesmos, a nossa carne nunca operou e nem vai operar vontade nenhuma de se inclinar a Deus. A natureza da carne, ela é suja, ela é imoral, ela quer tudo que fere a palavra de Deus. Ela quer tudo que nos leva a viver a vontade do maligno. Mas nós temos condição de mortificar a nossa carne. E isso é todos os dias, a todo instante. Não tem aquela história de que eu não consigo. Não conseguimos por quê? Se é algo que está em nós somos ensináveis. Não há desculpa. Às vezes a gente até tenta, mas não tem desculpa não. Nós temos total condição de viver nos sujeitando a Deus e resistindo o inimigo momento após momento. Sabe por quê? Ele resiste. Ele insiste, ele persiste. Ele é insistente mesmo sabendo qual é o destino dele.
Ele sabe que ele já é um condenado, mas ele não desiste. Porque a vontade dele é levar quantos ele puder com ele. E nós desistimos, nós nos cansamos. Nós achamos que sujeitar a Deus é no automático. É o dia de culto. Ou é aquele momento dentro de casa que a gente precisa de uma solução de Deus. Muitos de nós somos assim. E é todo dia. Todos os dias. Nós temos que ser persistentes, resistentes e insistentes em Cristo, assim como o inimigo é na vida de cada um de nós, porque ele é. Ele sabe exatamente o ponto fraco de cada um de nós, ele sabe exatamente o que ele pode oferecer e que vai nos fazer cair. Ele é inteligentíssimo. E ele não surpreende nenhum de nós. Porque é nos explicado, a própria palavra nos fala qual é o agir dele. E nós muitas vezes estamos boca aberta, esperando ele fazer o que quer de nós. Muitos de nós estão ali abraçadinho com o inimigo. E vivendo conforme dá para viver. Tem muitos também que para justificar a sua má índole, sua falta de caráter, culpa sempre ele. Só que já viu que tem pessoas que não é o inimigo que entra nela, é ela que entra no inimigo. Porque existem pessoas assim. Que o diabo só assiste e bate palma e fala, esse aí eu não preciso fazer nada, que ele faz tudo sozinho. Ele só leva a culpa. E ele tem culpa alguma? Porque se nós somos instruídos pela palavra, sabemos o que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que justifica muitos de nós ainda estarmos caindo nas ofertas do inimigo. Não tem justificativa nenhuma. Amém, igreja? Porque a palavra do Senhor nos diz que ele anda mesmo ao derredor buscando a quem tragar. Mas o que nos faz resistir a ele é permanecermos na fé. E que nós não somos os únicos a passar por esse sofrimento. É toda a igreja de Cristo. Somos todos nós pequenos cristos nessa terra. Assim como está na palavra em 1 Pedro 5,8. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. E também a palavra nos afirma que não vem sobre nós nenhuma tentação, senão humana. Não vem sobre nós nada que nós não conseguimos resistir. E quando vem, o próprio Deus nos dá escape. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Alguma tradução, senão humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Esse escape, ele vem da presença do Senhor. Esse escape, ele vem de sermos cheios do Espírito Santo e termos o domínio próprio, onde não nos permite que possamos viver conduzidos pela nossa emoção, pelos nossos impulsos ou pela nossa vontade, mas sim pela vontade de Deus. Esse escape é a autoridade do nome sobre todo nome de Jesus Cristo e o teu sangue que está sobre cada um de nós. É a autoridade que é nos dada no nome dele. Esse é o escape. Está ao alcance de todos nós. É decisão nossa. Porque não há possibilidade alguma do inimigo vencer a quem Cristo pertence. Não existe. Não existe essa de que eu sirva a Cristo e eu fui vencido pelo inimigo. Mentira. Se nós servimos, nós pisamos na cabeça dele todos os dias. Na autoridade do nome do sangue de Jesus, que em nós está, a nós foi dado. Amém, igreja?
É como se eu vou fazer uma ilustração agora. Cada um de nós tivesse uma ovelha, que é conduzida pelo bom pastor nosso, que é Cristo, e um lobo que o inimigo quer dominar. E aquele que a gente alimentar vai crescer, vai ter força e vai sobressair. A decisão é nossa, porque além dele sobressair, ele vai conduzir todas as áreas da nossa vida. Não vai ser uma só, vão ser todas. Assim como está a palavra em Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Isso é todos os dias, a todo instante. Eles guerreiam entre si. E quem decide quem vai nos dominar, somos cada um de nós. A decisão é nossa. E sujeitos a Deus, nós somos protegidos por Ele. E aptos a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Isso é certo. Quantas vezes nós, em meio às lutas, a gente repreendeu ele, bateu em retirada? Inúmeras. Sabe por quê? Porque ele não resiste à presença de Deus. Aonde há a luz de Cristo, as trevas não permanecem. Aonde Deus é exaltado, onde há a presença do Espírito Santo, não tem espaço para o inimigo. Mas a escolha é nossa. E é em todas as áreas da nossa vida. Todas. Não tem uma que nós podemos dizer que nós damos conta sem o Senhor. Nenhuma delas. O Senhor quer governar nós inteiramente, porque o que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Quantos de nós chegou na presença do Senhor já derrotados, porque no mundo achou que podia brincar com o inimigo? Muitos de nós. E quantos de nós ainda estamos sendo derrotados por Ele? Alguns de nós. Porque estamos sendo pequenos cristos no automático. A gente só quer receber o nome de crente, mas não quer verdadeiramente crer e viver o que Cristo tem para nós. Nós brincamos com algo que é seríssimo. Nós achamos que nós podemos brincar com o mundo, como se fosse um brinquedo que a gente pega a hora que quer e larga a hora que quer. Não é assim. Nós devemos nos posicionar em Cristo, porque Ele nos ajuda em tudo e todas as coisas. Não há limite para o agir do Senhor. Nós é que muitas vezes achamos que limitamos a Deus porque nós somos limitados. E nós não buscamos Ele como devemos buscar. Nós não vivemos com o Senhor como nós devemos viver. Às vezes nós achamos que o Senhor não vai mais fazer na nossa vida, mas sabe por quê? Porque longe dos olhos dos outros e no nosso oculto a gente está fazendo o que não é para fazer. É impossível ser abençoado se não caminha com o abençoador. É impossível viver a plenitude de Deus se não caminha com Ele. É impossível estar guardado debaixo das asas do Altíssimo se com Ele não quer estar. Amém, igreja? Aleluia. A nossa vitória ela está na ordem dos fatores. Sujeitemo-nos a Deus. Entregamos a Ele o controle da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, nossos pensamentos, nossas fraquezas, ou seja, tudo acerca de nós. Pois assim estaremos nos alinhando à sua vontade, nos escondendo debaixo da sua poderosa mão, sendo revestidos de força e autoridade, porque onde Cristo governa, não tem lugar para o diabo agir. Amém, igreja? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, essa é a Tua palavra. Que verdadeiramente a gente venha entender, Pai, que a decisão é nossa. Porque muitas vezes nós queremos colocar a responsabilidade nos outros. Muitas vezes a gente quer somente viver com a oração que fazem por nós. E esquecemos que o posicionamento é nosso.
A oração é nossa, a entrega é nossa, a busca é nossa, a decisão é nossa. Que nós venhamos todos os dias nos sujeitar ao Senhor, às suas vontades. Resistir ao inimigo porque é certo, ele foge e fugirá de nós, Pai. Porque nós sejamos totalmente, completamente resistentes numa vida com o Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, e nos faz entender que verdadeiramente não há lugar mais seguro e mais ideal para estarmos a não ser na Tua presença. Porque o Senhor é tudo que nós necessitamos, Pai. E caminhando com o Senhor, nós somos certos da vitória. Porque aonde Cristo está e nós queremos Cristo constantemente nas nossas vidas, o inimigo não tem vez. E certos de que assim será, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.